terapia e livro me ajudou muito a tomar uma decisão que foi sair do escritório. Fala no livro que te ajudou, que te marcou nessa época. Foi um livro muito marcante para mim. É importante não romantizar também, né? Ele vai ser leve, vai ser fluido. Como todo ato, a gente não começa, lendo X livros por ano. O importante é a gente, através dos livros, cuidar. A gente se cuidar. Um livro que nessa época me marcou demais, precisamente. Eu sou a Paola. E eu sou a Jordana. E esse é o Virando a Página. Um podcast para quem está pronto para escrever novos capítulos com mais consciência, coragem e direção. Aqui, os livros são o ponto de partida, mas o que importa mesmo é o que você constrói a partir deles. A cada episódio, nós conversamos sobre autoconfiança, desenvolvimento pessoal e uma rotina mais profunda, leve e verdadeira. Porque viver é sobre reescrever e virar a página e escolher o que vem depois. Hoje a gente vai conversar, então, sobre principalmente o hábito da leitura, como é que a gente integrou isso na nossa vida e dicas e sugestões que a gente tem para ajudar quem também tem interesse em desenvolver esse hábito, apesar da correria, da rotina. Então, tá todo mundo cada vez com menos tempo. E como que a gente pode fazer, então, para desenvolver isso? Que para mim, muito mais que um hábito, é também um hobby, né? E é uma terapia, né? Como a gente vinha conversando. E não só como desenvolver o hábito da leitura, trazer isso para nossa rotina, para o nosso dia a dia, mas o que cada livro, alguns livros que a gente vai escolher no decorrer do podcast, pode contribuir com autoconhecimento, com a nossa rotina, com verdade, profundidade e entre outras coisas que são facilitadoras, eu acho, para o nosso desenvolvimento pessoal. Com certeza, a gente já tem muitos planos e uma lista repleta aí de livros. Tá extensa já. A gente vai mudar a trabalhar aqui e desenvolver com vocês. Então me conta, amiga, como que surgiu para você o hábito da leitura? Faz aí dá uma rebobinada, então uma retrospectiva, aqui mais ou menos. Mas eu acho que, assim, por causa da nossa profissão, nós duas como advogados, a gente sabe que isso é intrínseco na nossa profissão. Então é uma leitura diária que a gente acaba acostumando com isso. Só que é uma leitura técnica. Uhum. É uma leitura chata, exaustiva. Então, esse ato acho que começou aí, mas também com a necessidade de eu ter mais conexão comigo mesma, eu me sentir mais presente para sair um pouco também, me desligar ali daquele ambiente de trabalho. E por outra fase também que eu passei de mudança na minha vida, que alguns conteúdos de alguns livros me ajudaram muito a passar por essa fase de redescoberta profissional, pessoal, rotina, que eu estava cansada daquela rotina já exaustiva de escritório, eu não sabia mais ou menos o que eu queria ao certo, porque para mim não estava mais fazendo sentido, então os livros me ajudaram a dar essa virada de chave, digamos assim, a buscar o que eu queria a longo prazo, além daquilo dali. Foi uma válvula de escape que você acabou usando como terapia. Total. E como uma redirecionamento. Eu busquei direção através dos livros. Foi muito isso. Bom, para mim, eu estava pensando antes de escrever, antes desse podcast, estava pensando o que eu ia trazer de retrospectiva. E o que eu achei interessante, que eu até comentei com você, é que, para mim, nunca foi algo assim, um hábito que foi natural de desenvolver. Porque, apesar de minha mãe, ela sempre incentivava muito a leitura. A gente tinha toda a coleção da Barça. Ela tinha, sabe? Nossa, eu não cuidava. Eu não ia. Eu não lembro de forma alguma, gente. Só lembro. Não, eu também não. Mas a minha mãe achava muito importante. Então, ela incentivava a gente muito nesse sentido. Também, ela tinha vários livros da Agatha Christie. Eu lembro quando eu era pequena, eu olhava aquela estante cheia de livros. Mas eu não via mesmo ela lendo. E meu pai também não. Então, eu não tinha esse incentivo pelo exemplo. Exatamente. E aí, a minha história com a leitura foi muito de altos e baixos, porque quando terminava um livro, assim, na adolescência, era uma vitória, tá? Ele tinha que me entreter muito. Quem não, gente? Então, isso quando a gente não folheava e ia direto pro final do livro também. Então tem essa. Ai, tô muito curiosa, deixa eu ir pra parte boa. Também tem essa selecionada. Mas eu tinha muito isso. E eu acho que, para mim, começou a fluir de uma forma mais natural mesmo. Natural, não digo. Começou a fluir com mais intenção
durante a pandemia. Na faculdade, eu não tinha o hábito de ler, apesar de ser direito e tal, eu não tinha o hábito. Eu estudava para prova e caderno, né? Acho que é o normal. Então, Acho que eu, todas nós. eu lia o resumo só. Mas livro mesmo eu não tinha o hábito. E aí, na pandemia, eu venho com mais intenção. Me conectei bastante com o que você falou da questão do autodesenvolvimento, de repensar a rotina, estilo de vida, porque eu acho que a pandemia trouxe isso pra gente, né? Então eu comecei com leituras, assim, bem mais de autoconhecimento mesmo. Eu comecei com a Clarice, que até hoje li meu livro preferido nessa época, mas ainda assim não fluía naturalmente. Eu terminava um livro que eu amava, tentava continuar outro, daí desistia, daí outro. E aí, em 2023, eu comecei o ano com a meta. Esse ano eu vou ler um livro por mês. Então, a minha meta é de ler 12 livros. Olha só. Cumpri? Não terminei. Mas em 2023 eu li 6, pelo que eu fiz as contas, né, em casa. Já é verdade, já foi mal perto da meta. Ano passado eu li 9 e esse ano eu tô no quarto. Então, assim, 6 meses. Dá ótimo. Tá ótimo. Nos próximos anos você compensa aí. Olha, 15 por ano, 20 por ano, tá tudo certo. Mas eu achei, assim, para resumir, que a minha trajetória foi sempre de altos e baixos. E até hoje, assim, eu não sou aquela super leitora. Até tem uma amiga minha que fala, não, amiga, mas eu não tô no teu nível. Eu falo, gente, o meu nível é um nível que tá dando o seu melhor para colocar a leitura. Hoje, de fato, eu tenho a leitura na minha rotina matinal. Mas eu não sou assim, aquela super, eu sei, tipo, super cool. Eu leio, sabe, desde o best-seller até aquela coisa que ninguém conhece. Sei se você concorda comigo, mas a leitura, para mim, também é muito de fase. Depende da fase que eu estou na minha vida, depende do momento que eu estou, que vai determinar o tipo de livro que eu quero ler. Com Se certeza. eu quero livro mais de autoconhecimento, que estou numa fase, por algum motivo, alguma razão, eu preciso disso, então eu vou ler esse livro. Se eu estou numa fase mais romântica, melancólica, eu vou atrás de um livro de romance. Exatamente, eu também acho. Tanto que mudou, realmente mudou bastante os títulos que eu escolhi para ler. Por exemplo, quando eu comecei com a fase da pandemia, que minha vida mudou 100%, assim, deu um giro de 180 graus. Foi um divisor de águas para muita gente. Demais. Aí eu li Clarice porque ela é extremamente intensa, profunda, e eu chorava. Tipo, meu Deus, eu vivia aquilo. É tipo maravilhoso. Assim, isso, Letícia, não vai muito, sendo muito criança. Nossa, eu vivia a intensidade na pandemia. Mas depois, por exemplo, ano passado, eu li muita coisa de saúde integrativa, então outra pegada. Mas sabe? profissional. Hábitos, isso. Porque quem não sabe, gente, a Jordana vai se apresentar também. Ela tem um programa maravilhoso chamado Leve Constância. Leve Constância. Eu sou advogada, assim como a Paola, né? Nós duas somos advogadas, mas eu também sou health coach e dentro desse trabalho eu tenho a Leve Constância, que é um programa coletivo, fala sobre mudança de hábitos e saúde em geral. Inclusive, como a gente fala de atos, a leitura é um desses atos. Então, acho que ela não surgiu também de forma natural para enfatizar isso na nossa vida. Porque tem gente que fala assim, não consigo ler, porque não tenho tempo, porque, gente, é prioridade, né? Se a gente tem a prioridade, a gente consegue encaixar isso na nossa rotina. Mas como todo ato, a gente não começa, nossa, lendo X livros por ano. A gente vai adquirindo esse ato e vai trabalhando isso na nossa mente e, enfim, vai gostando e mergulhando nesse mar, né, de conhecimento através dos livros. E se sentindo, e o que te interessa naquela fase da sua vida, quanto tempo você dispõe naquela fase da sua vida. Então, reajustar as suas metas. Por exemplo, eu, que nunca tinha o hábito da leitura, coloquei já aí um por mês. Naquela época me pareceu razoável, mas a depender do livro, sabe, do tempo, eu vi que isso varia demais. A gente vai falar mais sobre isso também nas sugestões, né? De como que a gente pode integrar, de fato, esse hábito na nossa vida, já que é uma coisa que acho que com bastante humildade e despretensão, hoje a gente pode falar que tem, né? No nosso dia a dia, com certeza. E muito. E desde leitura espiritual, aí a gente vai entrar um pouquinho na seara da nossa rotina. Isso. Também porque a gente sabe que tem pessoas que têm filhos, que é mais difícil introduzir isso na rotina, pela vida corrida, seja familiar, de trabalho, o que for. Então, como eu aderi isso na minha vida, eu acho que eu vou falar o melhor horário, gente. E para cuidar também, que eu falo das 5 áreas da minha vida, né? Espiritual, sentimental, profissional, financeira e familiar.
Então, eu gosto de começar o meu dia às 5 horas da manhã, assim como a Jor também, acho que é por aí. Nós somos totalmente do dia, completamente. Gente, 9h30 da noite eu já tô capotada, dormindo. Não conte comigo à noite, não sou essa pessoa. Então, eu introduzi o livro primeiro para cuidar da minha vida espiritual, que é esse horário. Eu acordo às 5 horas da manhã, aí das 5h30 até perto das 6 horas, tomando meu cafezinho, eu já leio o meu devocional junto com a Bíblia e o diário histórico também, que eu gosto de ler a passagem do diário histórico do dia. Então, eu começo meu dia cuidando da minha vida espiritual através dos livros. Nossa, assim, pra mim é a mesma coisa. Lá em 2023, quando eu falei, vou colocar isso na minha rotina, eu escolhi a parte da manhã. Inclusive, essa decisão me ajudou a criar uma rotina matinal, porque antes eu não tinha. E aí eu vi a necessidade de, ok, eu preciso acordar antes, então, para colocar algumas coisas no meu dia. E a partir daí, de fato, eu integrei esse hábito mesmo de colocar. Primeira parte do dia, então, vem a leitura. E aí, isso também sofreu alterações, modificações ali ao longo da minha rotina mesmo, de tempo, duração. Mas hoje o que eu faço também, eu leio a primeira Bíblia, e aí depois eu uso uma meia hora, uns 35 minutos hoje, para fazer uma outra leitura. Spoiler, que você não acredita, não. O spoiler, super spoiler, aqui em Santa Casa, que não é o nosso assunto do podcast, que ele trabalha um assunto extremamente legal, mas a gente não vai falar isso agora, né? A gente vai explicar como vai funcionar essa dinâmica um pouco mais pra frente. Mas o que a gente quer dizer com isso? Eu e a Jordana, nós somos pessoas matinais. Totalmente, assim, pra gente fazer essas leituras, é melhor a gente fazer de manhã, claro que a gente faz em outros horários do dia, ao longo do dia, inclusive, da nossa profissão, ó, já veio a segunda área daí da vida, através dos livros, que a gente lê muito também, nosso profissional. E à noite, eu, pelo menos, leio daí algum livro que eu esteja lendo naquele momento que não seja relacionado nem ao espiritual e nem ao profissional. Daí são leituras mais aleatórias, dependendo do momento da minha vida. E com isso eu acabo cuidando também de outra área da minha vida, que é a sentimental, de uma certa forma, né? Sim. Que o livro me alimenta muito no momento que eu tô comigo, no momento que eu me recolho, que eu vou cuidar de mim. Uma coisa que eu pensei enquanto você falou, eu não conseguia ler mais um livro por vez. Eu tinha que ler só um, e eu tinha que terminar aquele e aí começar outro. E eu confesso que eu ainda tô, assim, me desenvolvendo e me acostumando com a ideia de trazer várias leituras ao mesmo tempo. Mas achei muito legal isso que você falou de cada livro, cada área, né? Então, é como antigamente, né, trocar o canal de TV. Cada episódio era sobre uma coisa. Primeiro você estava escutando o jornal, daí de repente vinha a novela, daí depois vinha, sei lá, Globo Repórter. Rural. Mas você não tinha essa dificuldade de trocar, né? Assim como na escola a gente também não tem. Você estuda uma matéria, depois estuda outra são caixinhas diferentes que você abre. E com a leitura é a mesma coisa, não precisa ser assim, né? Você tem que terminar esse livro. Então, muito legal isso que você trouxe. De manhã eu cuido da minha parte espiritual, durante o dia faço uma leitura profissional, e daí à noite eu coloco alguma coisa do sentimental, emocional, outra área de vida, você quer. A área da vida. Sim. E cada um se adapta à rotina que é melhor. Nós somos pessoas totalmente do dia, mas tem gente que é completamente da noite. Então vai fazer mais sentido para outras pessoas aderirem a esse hábito da leitura à noite, tá tudo bem? Sim. Aí é de acordo com o seu autoconhecimento, o que faz sentido para você. Inclusive, lá em casa, meu namorado, ele lê à noite. Então, a gente janta e aí ele pega esses 30 minutos que eu uso logo depois que eu acordo, ele usa logo depois da janta. Ele faz a leitura dele e aí depois a gente entra no modo noturno, não perturbe. Mas é muito de cada um, de se conhecer e se permitir testar também. Não precisa ser fixo, rígido. Pode ser que hoje a gente funcione assim, mas em algum outro momento da nossa vida a gente mude. A leitura venha para outro momento. Então, eu acho que é bem importante ser flexível também. Muito. A gente tem que manter hábitos saudáveis na nossa vida, né? E o livro está inserido nisso, nesses hábitos saudáveis. E só que tem fases da vida. Por exemplo, eu acho que quem é mãe, né, tá com um bebezinho recém-nascido, claro que vai ter suas dificuldades, vai ter seus momentos que daí não depende mais dela, depende de uma criaturinha que tá ali. Então, o importante é a gente, através dos livros, cuidar. A gente se cuidar. Então, se a gente ter esse tempo pra gente, conhecimento, porque o livro me ajudou, eu acho que, gente, na fase mais difícil, eu tava assim, mais louca, perdida, perturbada. Eu tava no escritório, voltando pra mim isso.
Gente, eu tava, assim, hardcore, trabalhando muito, 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 muito. E eu não sabia mais o que eu tava sentindo. Eu tava sentindo um aperto tão grande no meu coração, assim. Eu falei assim, gente, parece que tantos anos trabalhando ali, me matando de trabalhar e tá tudo perdeu sentido, assim, de repente. Eu não tava entendendo o que tava acontecendo. E isso é uma história bem interessante, porque através dos livros, terapia, livro me ajudou muito a tomar uma decisão que foi de sair do escritório. A entender melhor por que não estava fazendo mais sentido para mim aquilo dali, porque não cumpria mais o meu propósito, o que eu queria a longo prazo. Aí eu falei assim, gente, através dos livros, que inclusive alguns minha psicóloga mesmo que tinha me passado, eu tomei uma decisão. Com 30 anos, eu falei assim, não, desse jeito que eu estou, eu não vou conseguir construir a vida que eu quero a longo prazo. Eu quero ter tempo para trabalhar também, é claro, para construir outras coisas, a minha família, ter um tempo de qualidade para poder maternar em paz, tudo isso, praticar esporte. No estilo de vida que eu estava vivendo, no escritório, eu não ia conseguir ter isso. Então, gente, nessa época, o livro me ajudou muito. Fala um livro que te ajudou, que te marcou nessa época, amiga. Nessa época, ajudou. Acho que A Coragem de Ser Imperfeito. Foi um livro muito marcante para mim nessa época. Quebrar paradigmas. Totalmente. Porque a gente carrega, então, um pouquinho da questão das crenças. Que da geração dos nossos pais, a gente tinha que começar um trabalho, a gente tinha que se formar e continuar nesse trabalho até morrer. Era aquilo. E a gente tem essa busca interna por suprir essas expectativas dos outros, né? Principalmente da família. Então, se teu pai, tua mãe espera isso de você, que você siga um script, ter a coragem de não seguir esse script. Imagina mudar o padrão da sua família, que é muito difícil. E daí você se consumindo por dentro pelo ter um padrão que para você não fazia mais sentido nenhum, não estava te fazendo bem. E aproveitando esse gancho, conta pra gente, então, quais são os benefícios que você vê desse hábito da leitura na sua vida. Você já deu a leitura, né? Exato. O que você acha? O que você agregou, assim? Por que desenvolver o hábito da leitura? Gente, isso me agregou, acho que tudo. Mas o autoconhecimento, acho que a gente pode expandir para várias questões, né? O autoconhecimento em relações, vamos colocar relações familiares, relações amorosas, porque cada livro vai tratar de um tema diferente. Comunicação, meu Deus do céu. Muita comunicação. Eu acho que, gente, comunicação. Eu acho que a gente tinha que ler um livro por mês sobre comunicação, de tão importante que é. Também acho. Importantíssimo, porque a comunicação ela vai gerir praticamente as suas relações de qualquer área, pessoal ou profissional. A comunicação, eu acho que é a ferramenta fundamental para isso. E fala um livro, então, você que te ajudou muito, que você lembra, assim, foi muito marcante na sua vida. Você já falou da Clarice. Dá pra gente? Ótimo. Um livro que nessa época, enfim, me marcou demais, foi justamente uma aprendizagem ao livro dos prazeres da Clarice. E a história, assim, eu lembro que ela fala muito do autoconhecimento, mas a partir até de um relacionamento. Inclusive eu tenho que ler de novo, porque eu amo muito esse livro. A gente pode traduzir. Ai, muito! Só que ele me ajudou muito justamente com questões existenciais, porque na pandemia foi quando eu dei a pausa, tipo, no mesmo contexto que você falou assim, teve um momento da minha vida que eu pausei e pensei, é isso que eu quero? A longo prazo, pra onde isso tá me levando? Acho que foi a nossa crise dos 30. Pior pra mim, bem antes. Que bom! Sério. Ela é muito intensa, muito profunda. E eu lembro que toda vez que eu sentava para ler aquele livro, eu parava e eu ficava muito reflexiva sobre a vida que eu estava construindo, quem eu era. Então, também, para dar uma pincelada aqui, eu trabalhava em gabinete, eu achei que eu queria concurso público, mas eu entendi, eu me permiti desafiar essa ideia do será que eu quero concurso público. Foram muitos estágios, assim, com muita terapia também, psicoterapia, entender, ter a coragem de desafiar isso, do tipo, é isso que você quer mesmo? E a partir daí, desse questionamento, dessa provocação, eu entender, eu acho que não, aí eu concluir não,
E aí, entendeu? Ok, qual é o próximo passo? Aí eu conheci meu namorado durante a pandemia, e aí eu mudei de cidade também. Eu morava em Curitiba, vim morar em Rondônia, eu morava em Londrina, né? Ficar perto da minha família no Mato Grosso do Sul, gente, foi uma virada histórica, né? E isso de voltar pra família. É muito difícil, Essa chacoalhada. Eu continuei trabalhando de outra forma, claro. Muito reduzida, enquanto eu recalculava a minha rota. Mas mudei o ambiente. Mudei o ambiente, não estava mais naquela loucura da rotina do escritório. Gente, chegava às 7 horas da manhã, saía 11 horas da noite. A minha vida era trabalhar, então eu estava em busca de mais qualidade de vida. Só que até eu entender que eu estava em busca de mais qualidade de vida, também foi um processo terapêutico do que eu precisava para chegar nisso. E a terapia através dos livros. Conhecimento, muito conhecimento. Dependendo do autor que você pega, se você conecta com ele, né, que você se identifica. Às vezes, a cada paulada, nossa, sopa, mas que você fica assim, que precisa pensar. Isso, mandou? É muito legal. Eu acho que esse é um benefício óbvio, assim, da leitura, né, o autoconhecimento. Também a questão do hobby, para mim, hoje em dia, ler, além do hábito, é um hobby. Então, como você falou, né, é um momento que a gente se desconecta. E eu acho que isso, a gente voltar até pro papel, assim. E agora a gente tá nessa fase, assim, de folhear, dessa coisa. Nossa, mas, cara, o cheiro... E eu até, antes eu tinha dó de grifar, hoje eu grifo. A gente marca. Isso, então assim, e eu acho que é uma necessidade cada vez mais, inclusive nas minhas consultorias de mudança de hábitos, eu vejo as minhas clientes falam, Jor, me ajuda, vamos fazer uma lista, eu preciso de um hobby, eu preciso conhecer pessoas. E aí, inclusive, a gente faz esses exercícios de listar o que você gosta, sabe? O que você pode fazer, o que além de telas e de comida pode preencher, né? Gente, preencher. E vou falar, eu acho que muito esse hábito da gente querer ter o livro de forma material e não digital, né, palpável, é desacelerar. Porque para mim a leitura me desacelera muito de tanta barulho, né, externo, que eu digo, muito estímulo, tudo muito rápido, digital, e aqui me obriga a desacelerar. E ou arriscar e ter o livro físico, ou arriscar, ou parar para voltar, para reler, e riscar, eu acho que desacelera ainda mais. E é o que eu acho que a maioria vem buscando, é isso. E foca a tua atenção, né? A partir do momento que você está lendo, escrevendo, você direciona a sua atenção para aquilo. E esse é um dos motivos pelos quais eu acho que hoje em dia está cada vez mais desafiador também ter o hábito da leitura. Já deixar o celular de lado, isso já é um desafio. E aí você sustentar a concentração naquela atividade é cada vez mais desafiador. Então, até por isso que eu acho que é bem importante, se você quer integrar esse hábito na sua vida, você começar com, de fato, alguma coisa que te interesse, que te instigue, porque não vai ser fácil. Você simplesmente pegar um livro e falar, agora eu me desliguei de todos os estímulos, agora eu vou simplesmente focar minha concentração aqui. Seria maravilhoso se a gente conseguisse fazer isso, mas a gente sabe que não consegue. Cada vez menos a gente consegue. É importante não romantizar também, né? A questão do, o hábito de ler, ele vai ser leve, vai ser fluido. É um hábito. Qualquer hábito que você tem que construir no começo vai ter resistência. Então, eu acho que é legal trazer isso, do tipo, vai ser desafiador no começo, você vai ter que desacelerar e comece um livro que realmente faça sentido para aquela fase que você está, para o que você busca. Né? Se é um autoconhecimento em determinada área da sua vida, relacionamento ou profissional, busca livros nesse sentido específico para isso, que facilita já bastante a leitura. Acho bem importante. Então, a gente falou dos benefícios do autoconhecimento. Eu acho que o conhecimento também é inegável, em qualquer área, você vai agregar muito no conhecimento. Para mim, a leitura é muito bom pela questão da criatividade. Então, você consegue fazer associações, você consegue, dependendo dos temas que você lê também, você consegue ser uma pessoa mais interessante, porque você consegue linkar uma coisa com a outra, que às vezes aparentemente não tem nada a ver, mas você consegue ter um raciocínio diferente, né? Eu acho que isso a leitura nos proporciona. E é por isso que ela abre, assim, uma nova visão de mundo, porque de fato você rompe, assim, barreiras, e barreiras que eu digo de pensamento mesmo, você consegue desenvolver criatividade, crenças. Gente, leitura eu acho que é a chave para tudo.
Abre portas. Será que a gente convenceu? Uma vida antes, uma vida depois, a partir do momento que você se engaja na missão de tentar colocar os livros na sua vida, né? E eu acho que pra gente deixar então bem claro, como sugestões para quem está tentando construir esse hábito, adquirir, comece com um tema que te interesse, pense em metas que sejam realmente razoáveis, mas não fique tão presa a isso. A ideia é você entender dentro da tua rotina, né? Quanto tempo você dispõe? Você dispõe de 15 minutos? Tá ótimo. Não se pressione. O importante é você manter uma constância. Isso, Eu acho que a constância aqui vai ter um papel bem fundamental. Mas pode ser que um dia você não consiga, e no outro você consiga compensar. Durante a semana mais corrida, daí você compensa no final de semana. Total. Ai, gente, tem uma coisa que eu queria falar. Você terminou de ler todos os livros, mesmo que você não goste, você... Então, é uma pergunta boa. Quer que eu responda? Porque no começo eu me obrigava. Antes eu me brigava, não, eu tinha aquela coisa, eu comecei um livro e eu tenho que ir nele até o final. Hoje não mais. Hoje, se eu vejo assim, claro que eu tento desenvolver até o máximo que eu puder ali, porque às vezes o livro não é interessante no começo, ele passa a ser interessante. Sim. Então, eu vou até um determinado ponto, mas se eu vi que chegou nesse ponto aí e nada mudou no meu pensamento, realmente, para mim não está fazendo sentido, eu não gostei da forma que o autor apresenta, o livro, escreve, hoje eu já pulo para outro. Porque daí eu tô perdendo tempo de conhecer e de ler outra coisa que vai realmente me acrescentar. Total. E duas coisas que eu acho legal nisso que você falou. Primeiro é você entender que é uma questão de gestão do tempo também, né? Eu acho que isso é estratégico. Então, eu tenho vários livros que eu comecei e não terminei. Eu confesso que isso me dava uma dor maior no coração antes. Hoje me dá uma dor menor no coração. Mas ainda dói. Mas ainda dói um pouco. Olhar que eu falo, não terminei. Mas lido melhor com isso. E isso me lembra o Tim Ferriss. Ele fala muito sobre produtividade. E ele fala muito sobre isso. Ele é muito advogado do... Se você está assistindo um filme e ele não está te agradando, não termina. Se você está lendo um livro e não faz mais sentido para você, não termina. E para ele, isso é estratégia de gestão de tempo. Você não precisa perder teu tempo com uma coisa que não tá te agregando naquele momento. Então, tá em paz com isso. E outra coisa que me veio na cabeça quando você falou justamente dessa seleção aí, de conseguir parar um livro e ter paz no coração, é entender o teu forte motivo. Então, eu falo muito sobre isso, sobre forte motivo, que eu acho que é uma coisa legal de você pensar também se você quer ter esse hábito da leitura. Por que que você quer ter isso na sua vida? Então, por que que um livro deixaria ele fazer sentido para você? Se, por exemplo, nesse momento eu estou passando por uma questão, sei lá, de relacionamento e eu vi um livro aqui de comunicação que eu acho que vai me agregar. Então, você tem claro isso, você quer se desenvolver nessa área da sua vida. Então, tenha claro isso para entender se, de fato, aquele livro vai agregar ou não para você, mas a partir dessa clareza. Você só quer bater um ponto, praticar no final que você leu aquele livro, isso vai tornar a leitura bastante difícil. E você vai deixar de estar fazendo alguma coisa que vai te acrescentar naquele momento. Sim. Então, na verdade, você vai estar perdendo o seu tempo. Exato. Lendo livro que você não quer, que naquele momento vai te acrescentar. A gente não está falando pra se livrar do livro, né? Não. Deixa o livro em outro momento. Aí, se fizer sentido para você em outro momento, o livro vai estar ali. Pode ser que você volte a vê-lo. E tá tudo bem. Total. E eu acho que o fato de você se forçar numa leitura que não tá fazendo sentido para você, pior, além de te fazer perder tempo, ela também vai reforçar uma crença negativa. Nossa, totalmente. De que ler é muito chato, ler é maçante, eu não consigo, ler não é pra mim. E você falou da questão das crenças, né? Isso também é uma coisa muito importante. Eu sempre trato, inclusive, no meu método de mudança de hábitos. É entender quais as crenças que você tem. Então, se você já vai do tipo, não, eu quero desenvolver esse hábito, mas você já tem essa crença de que, os livros que eu li eram muito chatos, era tudo muito grosso, a letra era muito pequena, eu não consegui, eu fracassei. É tipo dieta, eu tentei várias vezes, não consegui. Então, é claro que isso vai reforçar dentro de você uma crença do tipo, isso não é legal. Vai ser negativo. E por que você vai querer repetir uma coisa que não te trouxe prazer, satisfação, resultado? Então, também é uma questão estratégica, sabe? Você pensar em forma de tornar essa atividade realmente uma atividade prazerosa para o seu cérebro, para ele querer repetir.
Então, acho que esses são pontos bem importantes para a gente tomar em consideração. Gente, nossa intenção aqui com o podcast é não ficar falando, né, na verdade, de forma assim, maçante sobre cada livro. Sim. Mas o que ele traz pra gente, por exemplo, o livro que a gente vai começar, podemos falar um pouquinho aqui, A Coragem de Não Agradar. É um livro incrível que a gente vai abordar ele no próximo episódio aqui do podcast. A gente não vai fazer uma leitura aqui, pegar e ler com vocês esse livro, mas a gente vai pegar pontos importantes dele e refletir sobre o que ele acrescenta ao nosso dia a dia, de forma prática. É um livro aqui de super autoconhecimento, que ajuda a gente a falar os nãos da vida, porque muitas pessoas têm dificuldade disso. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade em falar não, tinha mais dificuldade de falar não para as pessoas, e esse livro já me acrescentou muito com relação a isso. Eu acho que o título já fala muita coisa, né? A coragem de não agradar. Realmente demanda muita coragem. E é exatamente isso que a Paula falou. Nossa intenção é, a partir de livros, trazer aqui conhecimento e reflexões para a prática. Então, trazer tanto experiências da nossa vida, como instigar vocês a pensarem na vida de vocês, aonde que essa provocação desse livro, esse ensinamento, cabe, se encaixa na tua história, na tua vida e na tua, enfim, filosofia, pensamentos. Então, a nossa ideia vai ser sempre, como a gente falou no começo, partir de um livro, mas a partir dele instigar reflexões, desenvolver sobre comportamentos, conhecimento, trazer leveza para o dia de vocês, tornar a jornada aí um pouco mais leve. Exatamente. Mais leve e com mais propósito, como você falou, Muito mais mais isso, né? Que faça mais sentido. Então, acho que a gente trouxe um pouco da nossa história, falou sobre como esse hábito ele sintoniza com a pessoa que a gente é hoje, com as escolhas que a gente fez na vida e escolhas bem disruptivas para nossa história, né? Porque se esperava do nosso de quebrar padrão, e a gente sabe que tem muita gente também que é difícil a gente quebrar padrão. Tem muita gente que quer mudar de profissão, muito, que está nessa parte de transição, e eu acho que o autoconhecimento é a chave de tudo, para todo o resto. Então a gente pretende, espera inspirar um pouquinho vocês através dos livros e que isso traga muita sabedoria, né? A ideia é começar com esse livro, A Coragem de Não Agradar. A gente vai conversar sobre os pontos principais dele. A nossa ideia é colocar um cronograma de leitura para quem queira também fazer a leitura com a gente. Esse livro em específico, ele parece grosso, então ele dá uma intimidada, mas ele é em formato de diálogo. Então, assim, é um diálogo entre um filósofo e um jovem. Eles trabalham uma filosofia de Alfred Adler. Eu não sei se é assim que fala, mas enfim. Sei que ele era um psicólogo da mesma linha, mesma linha não, porque a linha é diferente, é da mesma época de Freud, só que de linhas diferentes. Que daí a gente vai falar isso no próximo episódio. Isso, a gente vai trazer mais detalhes. Mas assim, não se intimidem, principalmente que é a nossa ideia, é promover também o autoconhecimento pelo ato da leitura. Então, se você não tem esse hábito, você olha esse livro e fala, nossa, é muita coisa para mim, imagina mais em 200 páginas e elas estão falando para eu começar leve. Como assim? Parece imponente, mas não é. Vocês vão ver, a leitura é muito fluida, é muito fácil mesmo. O diálogo deixa a leitura muito fluida. Você lê e você nem sente, porque é muito dinâmico. Vai acompanhando e você fica curiosa para saber as respostas. Então, um fala uma coisa, você fica curiosa para saber o que o outro vai falar, e aí você fica curiosa para saber o que o outro vai responder. E quando você vê, assim, é muito, muito tranquilo mesmo. A gente ainda não tem cupom em nenhuma livraria, mas vai que um dia acontece. Mas já adquire o seu e começa a fazer essa leitura, porque os próximos episódios prometem polêmica e bastante reflexão. Muita reflexão e acho que muita virada de chave. Muita. Se você tá preparada para ver um chacoalhão, então você não perde. Eu já dei vários tapas na cara desse livro. É muito bom. Toda vez que eu leio mais um pouquinho, eu tapa na cara diferente. Meu Deus do É céu. bastante coisa para digerir e é bastante coisa para chacoalhar e provocar mesmo. Então, muito obrigada, amiga. Amei nosso primeiro episódio. Eu tô super animada pro próximo. Espero que vocês tenham gostado também, que vocês continuem nos acompanhando. Sim, se você tiver qualquer sugestão também, quiser compartilhar com a gente como foi a sua trajetória com a construção do hábito da leitura, se você tem alguma dica, alguma outra sugestão, Um livro para indicar. isso, principalmente alguma indicação, sugestão de livro, deixa pra gente que a gente vai amar saber e interagir com vocês. Até a próxima. Até!